Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 8. Então, continuando o que a gente estava vendo na aula de número 7, né? Lembra que a prof falou que a gente ia ver o segundo método aí de encontrar uma fração geratriz, certo? Hoje a gente vai usar um método que utiliza das equações que a gente já estudou bastante aí no 7º ano. Então, nós vamos ver hoje como que a gente pode usar esse método para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Então, o objetivo de hoje vai ser reconhecer e utilizar procedimentos para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. No caso, um procedimento utilizando equações. Os materiais da aula de hoje vão ser o caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e a caneta, para anotar as informações importantes e o lápis e a borracha para vocês resolverem os exercícios. Então, agora, nós vamos estudar o outro método para encontrar a fração geratriz aí de uma dízima periódica. E nesse método a gente vai utilizar o que já estudou sobre equações. Então, foi isso que a prof falou ali para vocês antes, já até. Nós vamos utilizar o que nós já aprendemos sobre equações. Então, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, gente. É um passo a passo, não difícil, mas é um passo a passo bem trabalhosinho, assim. Então, precisa prestar atenção para entender o que está acontecendo, da onde que veio cada informação que está ali, certo? Então, vamos lá. Obtenha a fração geratriz da dízima periódica simples 1,8 periódico, certo? Então, lembrando do que a gente viu na última aula, esse tracinho em cima do 8 significa, então, que ele é o nosso período. Eu vou ter 1,888888888, certo? E ele é uma dízima periódica simples. Para quem não lembra, a dízima periódica simples é aquela que não tem um antiperíodo, ou seja, não tem um intruso. Ou ainda não tem nenhum número depois da vírgula que não se repita. Então percebam que aqui o 8 que está depois da vírgula, ele já começa repetindo, certo? Então, para obter a fração geratriz dessa dízima periódica, a gente vai seguir uma ordem aí, um passo a passo. A gente vai chamar essa dízima de x. A prof escreveu ali no slide, mas eu vou colocar aqui no quadro também. No slide, claro que está mais bonito, a minha letra nunca vai se comparar com a letra ali do slide, mas só para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. Primeira parte, eu sei que, vou colocar aqui também o númerozinho, que é a nossa primeira equação. Eu estou chamando de x essa dízima periódica que eu tenho ali, certo? O segundo passo vai ser, como a dízima periódica é simples e o período é formado por somente um algarismo, que é o 8, a gente vai multiplicar os dois membros de i por 10. A fim de que a gente obtenha uma dízima com o mesmo período, ou seja, eu vou multiplicar aqui os dois lados da minha equação por 10 para eu encontrar esse valor aqui. Basicamente é para eu colocar a minha vírgula a partir do primeiro ponto ali do meu período. Eu quero que o período fique antes da vírgula, certo? Quero que o meu período da minha dízima fique antes da vírgula. Então, por isso que eu vou multiplicar tudo por 10 e aí eu vou ficar com 10x igual a 18,888. Ok? Todo mundo sabe que quando a gente multiplica por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Por isso que eu tenho este resultado. E aí eu tenho, deixa eu até usar outra cor, fazer que nem ali no slide. Essa é a minha segunda equação. Certo? A partir dessas duas informações, o que eu vou fazer? Vou subtrair essa equação de cima aqui pela segunda equação, certo? Ou seja, eu vou fazer 10x, que é aquele valor, menos x, que é a nossa dízima periódica. E aí eu vou ficar com 9x igual a 17, e isso então vai me resultar em 9x igual a 17, ou seja, x igual a 17 sobre 9, certo? Então eu encontrei que a fração geratriz da minha dízima é 17 sobre 9. Parece meio confuso? Parece. Parece mais trabalhoso do que o método que a gente estudou na aula anterior? Parece e, na verdade, ele é mais trabalhoso. Mas ele é um método que você usa a resolução, né? Você usa um cálculo. No outro era mais as regrinhas que a gente viu, certo? Então, aqui, só para a gente
escrever aqui no quadro menos x, que é 1,88888, certo? Isso me dá 9x igual a 17. Percebam que a ideia de eu diminuir um pelo outro é para que eu perca a minha dízima aqui depois da vírgula, certo? Se eu fizer esse menos esse, eu fico só com o valor inteiro. Por isso que no final eu tenho 17 sobre 9. Essa é a minha fração geratriz. Vamos fazer mais alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês, ok? Número 2, então. Obtenha a fração geratriz da dízima periódica composta. 1,1333333. Desculpa, 36, 36, 36. Me empolguei aqui com o 3. Percebam, gente, depois dessa vírgula eu tenho o número 1 que não se repete, correto? Esse 1 a gente chama de intruso ou de antiperíodo, como a gente já viu na aula 6, se eu não me engano, certo? Então a gente já viu isso, vocês precisam ter isso na cabecinha, tá? Esses nomes, a prof vai repetindo aqui, eu vou dar uma relembrada, mas mesmo assim são informações que vocês já precisam ter na cabeça. Se vocês não lembram, vocês vão lá, assistam o vídeo de novo, antes de fazer os exercícios de agora. Então vamos lá, dízima periódica composta, certo? Nesse caso, para a gente obter essa fração geratriz, a gente vai seguir de novo um passo a passo, mesmo passo a passo. Primeiro, eu vou dizer que aquela minha dízima é o x. Então vamos escrever x igual 1,1363636. Ah, professora, mas no slide você colocou o tracinho em cima. A gente já viu que isso não faz diferença nenhuma. Então, essa é a minha primeira equação. Espero que vocês enxerguem ali. Segundo, multiplicamos os dois membros da igualdade por 10, a fim de que a gente tenha uma dízima periódica simples. Então, vai mudar um pouquinho o passo a passo agora. Como eu tenho uma dízima composta, primeiro eu quero chegar em uma dízima periódica simples, certo? Para fazer isso, eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque o meu período aqui, ele inicia aqui, ó, depois desse 1. Então, eu só preciso andar uma casa para a direita. Por isso que eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou ficar com 10x igual a 11,363636, certo? Essa é a minha segunda equação. Ok? Agora, como o período dessa dízima é formado por dois algarismos, né? O 3 e o 6, eu vou multiplicar ambos os membros da igualdade 2, ou seja, a partir dessa daqui, vou trabalhar com essa daqui que é uma dízima periódica simples, certo? Vou trabalhar com essa segunda equação aqui. Eu vou multiplicar os dois membros da igualdade, ou seja, dos dois lados, vou multiplicar por 100, porque eu preciso que a minha vírgula venha aqui no finalzinho do meu primeiro período ali, certo? Se eu tenho duas casas depois da vírgula ali que eu quero andar, eu vou precisar multiplicar por 100, certo? A multiplicação vai depender de quantas casas na vírgula eu quero andar. A quantidade de casas que eu vou andar é a quantidade de zeros que eu vou usar na minha multiplicação. Nesse caso são duas casas, então eu vou multiplicar por 100. 100 que multiplica. Lá tá mais bonito, né, gente? Aqui eu vou colocar só a resposta final, senão não vai caber tudo. Aqui tá muito mais bonito. Vamos lá. 10x igual a 11,363636 vezes 100. Então, eu vou ficar com 1000x, vou fazer aqui com vocês. 1000x igual a 11.136,363636. Certo? Essa é a minha terceira equação. Certo? Minha terceira equação. Com ela é que eu vou fazer a subtração. Então, eu vou diminuir a terceira equação da segunda. E aí, eu vou ficar com 1000x menos 10x, que me dá 990x. E vou ficar com 1136,363636 menos 11,363636, o que vai me dar 1125. Isso implica em 990x igual a 1125, portanto, eu vou ter x igual a 1125 sobre 990,
que simplificando por 45 vai me dar 25 sobre 22 avos, certo? Então, a fração geratriz dessa dízima vai ser 25 sobre 22 avos. É difícil? Não é difícil, mas dá bastante trabalho, certo? É um monte de continha que você tem que pensar. Eu, particularmente, prefiro a da regrinha, mas se você não entendeu as regrinhas, o ideal é fazer usando esse método aqui, certo? Para você chegar na resposta mais fácil, ok? Agora que a gente já estudou esses dois métodos, né? Nós vimos dois métodos para resolver a fração geratriz. Você vai escolher cada um, o qual que você vai usar para resolver os exercícios. Você pode usar qualquer um dos dois porque os dois estão corretos. Antes da gente terminar a aula, o que vocês acham de a gente dar uma revisadinha? Vamos voltar aqui no primeiro exemplo para a gente retomar. Olha só, não precisa, aqui. Vamos lá. Lembrem-se, gente, vocês vão fazer o quê? Primeiro vocês vão escrever a dízima periódica igual a x. Então aqui eu tenho x igual a 1,8888888888. Vocês precisam que a vírgula vá para pelo menos um número do período ali, o período tem que ficar antes da vírgula, certo? Por isso que aqui a gente multiplicou por 10. Então eu quero que o período fique antes da vírgula, beleza? Multipliquei por 10 e aí eu vou ter 18,88888. Vou fazer a subtração desses dois valores e eu vou ter 9x igual a 17. A partir desse momento, é só resolver a equação normalmente, como a gente sempre já trabalhou. 9x igual a 17, x igual a 17 sobre 9. Se vocês quiserem, vamos fazer um outro exemplo aqui no quadro, porque aqui é uma dízima periódica simples com um período de um termo, certo? Vamos fazer essa outra dízima periódica aqui, ó, com um período duplo. Vamos fazer 24 aqui. 24, 24, 24, certo? A gente viu que o método para resolver é eu igualar isso daqui a x. Então, eu vou igualar a x, beleza? Agora, eu quero que todo o meu período venha para antes da vírgula. Pelo menos um período. Quantas casas eu preciso andar? São 2, então eu vou ter que multiplicar por 100, certo? Se eu quero andar 2 casas, vou colocar até o 100 aqui. Vezes 100. Quero multiplicar por 100, certo? Então, eu vou ficar com 100x igual a 24,24, ok? A partir desse valor, eu vou diminuir esse 100x menos o x dali, menos x, que é igual a 0,242424, ok? 100x menos x, 99x, certo? 24,242424 menos 0,242424. A única coisa que serviu vai ser para eu sumir com isso daqui, porque vejam só, 24 menos 0 vai continuar 24. Agora, depois da vírgula, eu não vou ter mais nada, porque eu tenho todos os valores iguais. Então, 99x igual a 24. X, então, é igual a 24 sobre 99, certo? O que vocês acham de a gente relembrar como se faz utilizando a regrinha? Vamos comparar os dois? Então, a minha dízima é essa daqui, certo? 24, 24, 24. O que me fala a regrinha? No meu numerador vai o meu período, certo? O meu período é 24. E embaixo, ou seja, no meu denominador, vai a quantidade de noves correspondente à quantidade de números do período. Quantos números eu tenho no meu período? 2. Então, eu tenho 2 números no meu período. Eu vou colocar 2 noves aqui embaixo, certo? Chegamos no mesmo valor. Qual dos dois é mais fácil? Depende de vocês. Depende de qual dos dois vocês entenderam melhor. Depende também de vocês terem as regrinhas bem gravadas na cabeça. Não adianta tentar adivinhar qual era a regrinha que vocês têm que usar. Vocês sabem que
pelo método da equação, é direto aquele valor, vocês já sabem qual é o valor. Agora, pelo método da dízima ali, pelo método das regrinhas, vocês precisam saber certinho quais são as regrinhas. Não adianta querer inventar regrinha da cabeça. Então, vocês utilizem aqueles que vocês se sentam mais confiantes, certo? Beleza? Então, esse é o exemplo usando a regrinha e o método da equação. Vamos revisar esse método aqui e vamos também comparar com a regrinha, pode ser? Vamos aqui para o final. Ah, não, vamos. Esse aqui tem que voltar, né? Por causa dessa parte importante aqui. Então, aqui eu tenho uma dízima periódica composta, né? E aí eu vou ter este valor. Eu quero primeiro tirar o antiperíodo dali. Então, eu vou fazer o antiperíodo vir para cá, por isso que eu multiplico por 10 primeiro. Depois, eu vou fazer a multiplicação por 100, que daí é para passar o período para antes da vírgula. Beleza? Passei o período para antes da vírgula. Eu vou ter, então, a subtração, que eu sempre vou ter nessa regrinha. E eu vou fazer, então, 1000x menos 10x e a subtração acontecendo ali, certo? Lembrem-se que, para fazer este daqui, vamos até fazer esse mesmo aqui, ó, é 1,13636. Então, a primeira coisa, antes da gente continuar, para usar o método da regrinha, a gente tinha que separar, lembra? A parte inteira... Opa, faltou um aqui. Do valor da dízima, certo? Na verdade, a gente separava esses dois, ok? Agora, eu vou encontrar a minha dízima, depois eu vou somar com aquele 1 ali que tá sobrando. Então, primeiro eu vou encontrar quanto é essa dízima aqui. Como eu vou escrever a fração geratriz dessa dízima? Lembrem? Eu vou escrever no numerador a junção do antiperíodo com o período, ou seja, o 1, que é o nosso antiperíodo, com o nosso período. 136 menos quem? Menos o meu antiperíodo, menos 1. Sobre a quantidade de noves correspondentes à quantidade do período e a quantidade de zeros correspondente à quantidade de números do antiperíodo. Quantos números no período eu tenho? 2. Então, 9, 9. Quantos números no antiperíodo eu tenho? 1. Então, vai 1, 0. Certo? Isso me dá 135 sobre 990. Ok? Aí vocês vão falar, tá, professora, mas deu errado. Não é o mesmo número dali. Sim, mas a gente tá esquecendo que tem um inteiro aqui que a gente tem que somar. Certo? Essa fração equivale à dízima. Vamos lá, a gente fez aqui 1 mais 0,1, 36, 36. Essa fração equivale a esse pedaço. Eu tenho que somar com esse 1 aqui ainda. Certo? Então, vamos fazer aqui. Eu faço o mínimo, né? 990 divididos por 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 990 mais 990 dividido por 990, 1 vezes 135, 135. E aí eu vou somar os dois. 990 mais 135 vai me dar 1125 sobre 990. Certo? Bem bonito. Beleza, gente? Deu o mesmo resultado, certo? Óbvio, tem que dar o mesmo resultado. São dois métodos diferentes para encontrar a mesma resposta. Qual dos dois é mais fácil? De novo, vocês vão ter que escolher qual dos dois ficou mais claro para vocês na cabeça. As regrinhas são mais simples, mas vocês precisam saber todas elas de cabeça. Se não quiser saber de cabeça, precisa ter anotadinho cada uma das regrinhas para vocês não fazerem errado na hora de resolver, certo? Caso vocês prefiram usar o método das equações, eles também têm algumas regrinhas, mas é basicamente seguir essas orientações aqui, certo, gente? Eu espero que tenha ficado claro para vocês a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Esse segundo método de resolver
de resolver não, né? De encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Caso vocês precisem, revejam o vídeo anterior que vem falando todas as regrinhas bem facinho. A prof comparou aqui os dois métodos, né? O método das regrinhas com o método das equações. Vocês vão escolher qual vocês preferem na hora de resolver os exercícios, mas tenham certeza de aplicar aquele que vocês têm mais confiança, certo? Não adianta tentar fazer o que vocês acham que é mais fácil se vocês não sabem aplicar ele direito. Se ele não está sendo aplicado direito, ele não vai ser mais fácil, ele vai ser errado, certo? Então, usem aquilo que vocês sentem confiantes para fazer, beleza? Eu espero vocês, então, na nossa próxima aula.